ou seja, no mundo inteiro e no Brasil inteiro. Vocês que estão aqui, mandando seus recados, mandem a cidade e estado da onde vocês estão falando. O Em Revista de hoje está demais e com você está começando. Meus amigos, nós estamos começando aqui o Em Revista, já chamando o nosso primeiro convidado. Ele que é um dos pastores que eu mais admiro e que vem esse programa com a sua elegância, com a sua sapiência. Ele é formado pela PUC, mas é um pastor evangélico e é, com certeza, um teólogo maravilhoso que só engrandece com seu conhecimento o Em Revista. Eu convido para os nossos estúdios o pastor Luciano Scala. Muito obrigado, pastor, mais uma vez pela sua presença aqui comigo. E hoje com o lançamento aí, na mão, nas mãos. Tudo bom, meu amigo? É um prazer estar aqui. É sempre bom participar desse programa, né? Como é que vai? Vamos cá. E me fala do livro. Evê, esse aqui é meu lançamento. Sim. Esse aqui é meu filho mais novo. São 12 livros publicados, né? E esse daqui, Introdução à Epístola de Tiago. Esse eu trouxe de presente. Olha que lindo, gente. Eu Olha que amo a Epístola de Tiago e preparei esse material. Por que você ama a Epístola de Tiago? Epístola de Tiago, ela tem uma visão praxis do Evangelho. Ela mostra que a fé sem obras, ela é morta. Como você sabe, eu faço diversos trabalhos. Trabalho com pessoas em dependência química, pessoas que estão em situação de rua, pessoas na África, crianças na África. E nesse livro nós temos aí toda uma explicação dentro da ótica de Tiago. O que ele fala sobre a prática do Evangelho. E eu me identifico demais, e é por isso que eu tive um carinho muito grande, uma atenção muito grande para preparar essa obra. E onde a gente encontra o livro? Já está aí nas livrarias do Brasil? Olha, é mais fácil pelas minhas redes sociais. Tá a certo. pessoa entrando em contato comigo, Luciano Scala, lá no Instagram, por exemplo. Já está aparecendo aqui, ó. Ótimo. E eu encaminho para a pessoa, qualquer parte do Brasil e do mundo, né? A gente encaminha. Tem sites que hoje estão campeões de vendas de livros também, como o Amazon e tudo, que vale a pena também com certeza. experimentar, né? E quem sabe eu te vejo lá na Bienal, claro, com o seu livro na próxima. Vai ser o maior prazer, né? Por favor, fique à vontade. Obrigado, Evê. Porque agora eu trago ele diretamente da floresta amazônica, lá em meio aos pássaros e às árvores. Irmão Rubens Sodré. Olá, Evê Sobral. Alô, meu querido amigo pastor Luciano Scala e todos os que estão agora assistindo à Rede Brasil em todo o planeta. Muito obrigado por estar aqui, Evê. Eu que agradeço, bem, o programa de semana passada foi um grande sucesso, né? E você sabe que o que tem de pastor nos procurando para participar do programa dizendo eu vou lá para enfrentar o Rubens, porque comigo ele não vai conseguir convencer com aquelas coisas que ele diz. Mas o Rubens se baseia em pesquisas, não é, Rubens? Muita gente fala assim, mas de onde vem essa inspiração? É divina? É uma luz espiritual? São pesquisas, não é isso, irmão Rubens? Das questões envolvendo o dia a dia e a maquinação neste mundo tenebroso, sim, pesquisas. Agora, quanto às escrituras, Evê, é só ler, né? É só dar uma olhada bem no que está escrito e decidir, porque a maioria das pessoas, quando se convertem à igreja evangélica, elas se entregam totalmente ao que aquele líder religioso vai ensiná-las daí adiante. E você vê que tem muitos líderes religiosos e cada um com uma cabeça diferente, com um pensamento diferente, com uma doutrina diferente. Então as pessoas são levadas a crer no que o pastor ensina. Qual pastor? O pastor que a pessoa se converteu lá. Quando na verdade o pastor mesmo, pastor de verdade, é o Messias. Então se nós aprendermos do Messias que está na Escritura, de Jesus, nós não erramos, Evê. É isso que eu defendo, entende? Melhor aprender do Messias. Aprender o comportamento dele, o que ele faria, o que ele não faria. Então vamos ver o que ele faria e nós fazemos. O que ele não faria, nós decidimos, fazemos e pecamos, ou não fazemos. Só que quando você entra para a igreja, você começa a seguir qualquer um, desde que seja interessante para aquela pregação naquela noite. Você segue Davi, você segue Absalão, você segue Salomão, você segue Abraão, você segue tudo em conteão.
é só ser conveniente dentro da pregação. Tem engasguei. Você acha isso, pastor Luciano? Eu até rima. É verdade. Tudo bom, Rubens? É um prazer falar contigo. E não concordo, Evê. Eu concordo em partes com aquilo que o Rubens fala, mas eu creio que não é tão assim, não. Existem pastores e existem pastores. Você foi pastor, Rubens, e o que te levou a deixar de ser? Ler a Escritura de forma linear me deixou de ter as convicções que eu fui envolvido a ter. Me envolveram a ter algumas convicções e ver que quando eu li as Escrituras eu vi que é diferente. Uma vez eu passei na praça de Heliópolis e lá estava uma figura que eu até hoje tenho um carinho grande, embora já tenha partido, que era o pastor Lino, da primeira igreja batista em Heliópolis, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na época, hoje é Belfort Roxo. E ele falava, se você perdeu o pai, perdeu a mãe, se você está sozinho no mundo, você tem Jesus para resolver seus problemas todos. Vai lá, aceita Jesus. E eu fui e aceitei Jesus na Batista. Depois me transferi para a Assembleia, onde fiquei 16 anos. Mas acontece que o Jesus que ele ensinou para mim, eu não encontro na Escritura. É esse o debate que eu faço. Eu não encontro aquele Jesus na Escritura. Na verdade, eu tive que ainda manter a casa dele com dízimo e oferta, porque senão a casa dele fechava. Quando eu percebi isso, quando eu li as Escrituras e vi que o nosso Criador, ele não precisa de nada das nossas mãos, como disse Paulo, porque ele mesmo nos dá o que precisamos, que é o ar, a respiração, a saúde e a vida, aí, quando eu li tudo isso de forma linear, não mais parando no capítulo e versículo, nem indo atrás de, vamos dizer assim, estudos bíblicos ou pregações, mas quando eu li de forma linear a Bíblia, sem parar em capítulo e versículo, eu entendi que a diferença toda é essa. O Messias é o único a ser seguido. Só devemos seguir a ele, mais ninguém. Os outros erraram. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E para seguir o Messias, basta ler os evangelhos, não precisa de ir muito longe. Pode ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que vai conhecer bem a essência do Messias. Se Tiago falou alguma coisa e não está de acordo com o Messias, eu chuto. Se Paulo, que é um dos maiores, para mim, o maior pregador de todos os tempos, sem ser o Messias, se falou algo que não casa com o que o Messias disse, eu chuto. E o Velho Testamento, com o Moisés, que falou tudo ao contrário. O Messias cansou de repetir, Moisés disse assim por conta da dureza de vossos corações, mas eu, porém, vos digo o contrário. Sempre nesses termos. Então, um contraste muito grande entre Moisés e o Messias. Se você seguir o Velho Testamento, você segue Moisés, porque ele é o cara do Velho Testamento, né? Ele que fez as leis, aquelas coisas todas. Então, você segue ou a ele, e é olho por olho, dente por dente, tá certo? Ou segue o Messias. Se te der um tapa numa face, a sua obrigação é virar outra. Bom, você ouviu já o início da retórica sobre o que vai ser o debate de hoje. O que você pensa disso? Bom, Evê, acredito que a revelação acerca de Deus, ela é uma revelação gradativa, né? Então, nós temos no Antigo Testamento uma revelação acerca de Deus, e o ápice dessa revelação acerca de Deus nós temos em Jesus Cristo. Se alguém quiser ver como que é Deus, olhe para Jesus Cristo, né? Então nós temos sim em Jesus Cristo o ápice dessa revelação acerca de Deus. Eu acredito na coerência da Bíblia. Eu acredito que no Novo Testamento, eu acredito que nas páginas do Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus. Quando você faz uma leitura bíblica tendo Jesus como a sua chave hermenêutica, você consegue compreender ele como um fio condutor da primeira página da Bíblia, em Gênesis até Apocalipse. Eu não tenho dificuldade de compreender isso, né? Porque eu vejo dessa forma gradativa a revelação de Deus e o ápice dela na pessoa de Jesus Cristo. Ouviu, Rubens? Ouvi, é verdade. Só que o irmão evangélico que está sentado no banco da igreja, dificilmente ele tem essa visão. Porque geralmente, as pessoas são levadas, na maioria das igrejas, não estou dizendo na totalidade, mas na maioria das igrejas é levada a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, ela se calça muito mais no Velho Testamento e nos ensinamentos a respeito das riquezas de Abraão, das riquezas de Ló, das riquezas de José no Egito e outros que foram ricos financeiramente falando aqui no mundo, do que do sofrimento do Messias. O Messias só sofreu, o Messias era totalmente antagônico a tudo isso. Os sonhos de José, se foram bons para José, foram para José, mas não cabe na igreja dizer que esses sonhos de José vão realizar na vida de quem está ouvindo a mensagem.
Até porque é muito superficial, entende? Tem muitas pessoas ouvindo as mensagens e não pode caber a cada uma. Então, as promessas de Deus na sua vida hoje é um chavão, é um tipo de conversa que você ouve nas músicas evangélicas e você ouve na maioria das igrejas da teologia da prosperidade. Mas, na verdade, o Messias nunca falou a respeito disso. Então, neste momento, as pessoas são levadas a seguir a José do Egito, a seguir Abraão, a seguir Ló, a seguir qualquer outro. Segue até a Balaão. Eu já vi pregação sobre Balaão, o bruxo, para a pessoa, tipo assim, seguir o que Balaão fazia. Então, são coisas totalmente adversas ao que o Messias ensinou para nós. O Messias disse, de graça recebei, de graça dai. A igreja precisa de dinheiro, sem o dinheiro a igreja não vive, já tem algo estranho nisso. Por isso que o Messias falou, ide e pregai. Ele não falou, vinde e escutai. Ou seja, ide e falai. Ele não disse, vinde e escutai. Mas quando sai para evangelizar, igual eu saía na Igreja Batista, depois na Assembleia, eu convidava para entrar na igreja para ouvir a palavra de Deus. Eu falava, vinde e escutai. Custou para me aprender, para me perceber que eu estava fazendo o contrário do Messias, porque ele não mandou vir para escutar em lugar nenhum, nunca ouvi isso da boca do Messias. Venha e escute a palavra de Deus. Eu nunca vi da boca dele, Evê, mas eu ouço da boca da igreja evangélica. É por isso que eu disse para você e digo, há uma apostasia. Desde a época que Lutero reformou a Igreja Católica, ou tentou reformar e não conseguiu, para mim a reforma do Lutero foi mal sucedida, porque ele não reformou a católica está aí do mesmo jeito, Evê. Você é um católico, você foi reformado? Então, se ele tentou reformar a católica e não conseguiu, para mim ele foi mal sucedido. Ou será que eu estou errado? Bom, essa questão da reforma, né? Você me perguntou, você é reformado? Por acaso, né? Eu não exerço mais essas atividades dentro da igreja, mas eu sou um catequista reformado, né? Pelos concílios de Puebla e Medellín, aonde a Igreja Católica naquela época, muito ligado à questão social, a um bispo argentino que hoje é o pontífice, né? E a Dom Helder Câmara no Brasil, ao pastor Jonas Rezende, pai da Lídia Bronde, da atriz, e do presbiteriano, que na época ainda não era um desigrejado, Caio Fábio e tal, essas pessoas se uniam em prol de uma teologia mais aberta, né? Então, a minha formação de catequista depois foi reformada nesse sentido, porque a gente queria estar mais próximo da origem que era Jesus e do que ele pregava, ao contrário do que muita gente diz, que era uma reforma política e comunista, né? Porque eu tenho nada de comunista na minha formação. É um pensamento teológico nessa tentativa de se aproximar mais de Jesus. Então, eu me considero reformado, já que você falou sobre isso, e não esperava ouvir essa retórica minha. Agora, eu quero ouvir do pastor Luciano, que ouviu ele falar sobre essas coisas como se fosse uma indução, né? Porque quando o Rubens fala, a impressão que eu tenho é que existe uma indução e não uma essência religiosa. O aspecto que o Rubens colocou acerca da teologia da prosperidade, eu concordo, Rubens, com a tua fala. Hoje, grande parte das igrejas, elas encaminharam nesse sentido. O Rubens disse que muitos se baseiam nos textos do Antigo Testamento. Na verdade, eles se baseiam totalmente nos textos do Antigo Testamento. É uma leitura equivocada, onde dá a impressão que a gente consegue comprar o favor de Deus. Eu não sou adepto da teologia da prosperidade. Na verdade, eu acredito que as bênçãos de Deus, elas são um favor que nós não merecemos. Não tem como nós comprarmos. A lógica da teologia da prosperidade não é apenas que você precisa dar algo para você receber o retorno disso. É uma lógica até um pouco mais cruel, onde vai dizer que se você não é próspero nos moldes que eles colocam, financeiramente dizendo, se você não é uma pessoa rica, bem-sucedida, alguma coisa está errado na tua vida. E isso é muito cruel. E nós sabemos, pelo que nós conhecemos das histórias dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, da igreja primitiva, nenhum deles era rico ou milionário. Eles foram homens, numa grande maioria, simples, numa grande maioria com profissões que eram muito simples para aquela época, e foram homens que nenhum deles teve sucesso financeiro, como é pregado hoje. Por isso também, Rubens, eu não concordo com a teologia da prosperidade e também não generalizo. Não são todas as igrejas que possuem esse viés. Não são todas as igrejas que acreditam que você pode comprar o favor de Deus com o seu dinheiro. Não.
Eu particularmente acredito sim que nós precisamos ajudar, contribuir para que vidas sejam abençoadas, para que o evangelho seja expandido. O Rubens falou que Jesus, ele falou para nós irmos e levarmos o evangelho, a palavra, e não falar para as pessoas virem, mas as pessoas vinham até Jesus. As pessoas iam até onde Jesus estava para ouvir, para serem tocadas por aquela palavra. Então eu acredito sim que as pessoas, elas podem vir, que nós podemos convidar essas pessoas para que elas possam vir até nós para ouvir a palavra, para ouvir aquilo que nós temos para falar acerca de Deus para elas. O Rubens está fazendo assim, ó, que ele não concorda com você. Agora, Não, eu quero... o que eu quero só fazer uma colocação, Rubens, que eu acho que o pior para mim, às vezes, dessa questão da prosperidade, também na Igreja Católica, né, que também tem a renovação carismática e não estou generalizando, viu, gente? Tem muita gente da renovação que não pensa assim, né? Mas é a barganha, realmente. Não é só você dar para receber, né? Porque Francisco de Assis diz, é dando que se recebe, mas não que você tenha que dar para receber, né? Sim. Mas o pior para mim é, quanto mais você der do que é seu, você vai receber em troca. Então, assim, você tem um relógio, mas esse relógio é um bem mais caro que você tem, arranca ele agora e põe ele aqui na caixinha, porque aí você vai receber muito mais que isso. Você tem uma casa que você conquistou com a sua vida, com a sua carreira, pega a sua casa e dá para a minha escritura, dá para a igreja, que você vai receber uma fazenda, né? E as pessoas fazem isso. E eu sei porque, inclusive, o maior número de processos de estelionato no Brasil estão ligados a essas questões, né? E a uma determinada instituição, você sabe, Eu né? sei. Então, Rubens, eu quero que você fale sobre por que você fez assim com o não e também, se quiser comentar sobre isso, por favor. A questão que nós observamos é que os ensinamentos do Messias, eles foram precisos, eles não deixaram margem para que nós tenhamos uma interpretação antagônica à outra. O que ele fala é uma palavra só. Ele disse, ide e falai, ele não disse, vinde e escutai. Quando o pastor Luciano, a quem eu respeito muito, fala que sim, a pessoa pode buscar Jesus, porque também as pessoas iam até ele, tem 2 pontos que devemos observar. As pessoas iam até ele. Não é até uma igreja que diz que ele está lá preso. Não é uma igreja que praticamente aprisionaram Deus e Jesus dentro dela. E a maioria dos grandes pastores diz que quem não está nela está sem Jesus, está fora dos caminhos do Senhor. É isso que eu ouvi durante muito tempo. Não estou generalizando, mas eu ouvi isso na igreja evangélica. Se você não estiver na igreja evangélica, não estiver naquele templo, naquela denominação, você está fora dos caminhos do Senhor. Então, para mim, Jesus e Deus estão aprisionados lá, mas não de fato de verdade. Quando então defende que as pessoas devem ir a Jesus é de forma espiritual. É para quem iremos nós, não é para onde, né? Porque é só ele. Ninguém vem ao Pai se não vier a mim. É vem, não é ir, né? É ao Messias diretamente. E outra questão também é ver que as pessoas andavam atrás dele por causa da comida. Ele foi claro em fazer isso. Ele fugiu das multidões. Ele atravessou o mar da Galileia, foi para o outro lado pregar no outro lado. E o pessoal foi atrás dele e ele disse, andai atrás de mim, não porque eu sou nem pelo que eu represento, mas pela comida que eu vos dou, pelo peixe que eu multiplico, pelo pão que eu multiplico. Portanto, trabalhai não pela comida que perece, mas trabalhai pela comida a qual é para a eternidade. E essa o Pai vos dará, que é Ele próprio, né, o pão. Então, essa coisa de que vá até Jesus e vá até Jesus não é dessa forma, não é fisicamente, não é sair de casa e dirigir-se até uma igreja andando a pé. Tanto que ele disse isso praticamente para Tomé, né? Ele disse que só ele é o caminho, não tem outro, não tem um caminho da rua, não tem um caminho da estrada, não tem um caminho que leva a um templo religioso. Isso é espiritual, isso é no entendimento, é você se arrepender dos seus pecados de todo o coração, de toda a sua força, de todo o entendimento, através do Espírito Santo, porque é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não é aquele que faz rodar. Quem faz rodar é o fantasma santo da Rua Azusa. Isso começou com a pessoa, os afrodescendentes lá, na virada do século, lá na Rua Azusa, com o Seymour, aquele grande homem, grande pregador que eu elogio sempre, mas que, coitado, serviu para ser enganado por várias pessoas, inclusive 2 mulheres, que tomaram todo o dinheiro dele e montaram outras igrejas para o Mason. Depois, Charles Mason foi derrubado por 72 pastores brancos e fundaram a Assembleia de Deus, Essa é a história, não tem como negar. Eu gostaria muito que um pastor da Assembleia viesse me contestar nisso, sabe?
Ouviu, pastor Luciano? Ouvi. É interessante a fala do Rubens, quando ele coloca que as pessoas não devem vir, né, Rubens? Com muito respeito, claro, eu tô aqui conversando e dialogando, mas nós temos relatos da Bíblia, Rubens, das igrejas que foram abertas por Paulo, sobretudo. Nós temos relatos das pessoas que elas iam, e Paulo orientava, Paulo ensinava, né? Nós temos lá aos Hebreus uma epístola universal, onde vai dizer que nós não podemos deixar de congregar. A igreja, ela tem esse caráter individual. Quando a pessoa diz que ela é a igreja, ela não está errada, mas a igreja, ela se dá, sobretudo, de forma coletiva. É quando nós estamos ceando juntos, é quando nós estamos um orando pelos outros, é quando os dons espirituais que são derramados sobre a minha vida, sobre a vida do outro, eles são colocados em prática para a edificação do corpo. Então, eu vejo até como incoerente dizer que nós não temos que ter essa visão de igreja como um coletivo. Eu acho incoerente, até pelas falas do próprio Jesus, pelas falas dos apóstolos, porque eles sempre colocaram a igreja como um corpo, o corpo místico de Cristo, Cristo sendo cabeça, e nós, cada um com a sua função dentro de um corpo. E é por isso que existem os presbíteros, os evangelistas, os pastores, os mestres, para que esse corpo seja edificado. É nesse sentido que eu não vejo coerência, o Rubens, em negar essa manifestação da igreja de forma coletiva. Ouviu, Rubens Sodré, e aí? Não, eu também acreditei dessa forma, inclusive baseado nesses textos. Até o dia que eu li a Bíblia, sem parar em capítulo e versículo. E por que eu pego nessa tecla, Evê? Porque o capítulo e versículo foi colocado na Bíblia há tão somente 500 anos. Antes não tinha capítulo nem versículo. A Bíblia a Escritura, no caso, era linear. Então, se você lê a Escritura linear, você não comete pecado. Você não comete heresia, porque era assim antes de ser colocado ali, de serem colocados capítulos e versículos. E quando você lê, então, Hebreus, Evê, cai uma máscara muito grande. Porque o texto de Hebreus não está falando para não deixar uma congregação evangélica e ir para nenhuma ou ir para outra. Ali fala claramente sobre a lei de Moisés em contraste com a nova aliança. Ali fala que no Velho Testamento, aquela lei antiga, aliás, no Velho Testamento não, na Velha Aliança, aquela lei de ordenanças, de sacrifícios terrestres, de prática de culto divino, aqueles sacrifícios em nada aperfeiçoaram. Mas o Messias, tendo entrado uma vez por todas no Santo dos Santos, fez um sacrifício perfeito, do qual nós já chegamos melhor a Cristo. E aí diz, então ademonstrai-vos uns aos outros, para que não deixe essa congregação, porque voltando para a lei de Moisés, morre por boca de 2 ou 3 sem perdão. E aí segue o texto, você lê mais adiante, você fica realmente estarrecido, porque não diz nada de você sair de uma igreja evangélica e ir para outra, ou de sair de uma igreja evangélica e ir para nenhuma. Diz exatamente para não fazer práticas da lei de Moisés, para não derrubar o santuário que Cristo criou, porque existe um altar do qual não tem direito de participar aqueles que servem aos tabernáculos. O que é servir tabernáculos? É prática de culto divino, santuário terrestre e figura sacerdotal. Paulo falou contra isso em Efésios, se eu não me engano, entende? E essa questão também que se usa para dizer que ele levantou uns para pastores, outros para presbíteros, isso não é cargo de igreja evangélica, isso são funções com dons que deu aos homens. Está escrito que ele levou o cativeiro cativo, aquilo que prendia um homem a outro, e deu dons, uns para isso, outros para aquilo, até que todo esse texto, toda essa coisa, é para um motivo só, para deixar a pessoa anexada só a Jesus, porque só ele morreu por nós, só ele fundou a igreja. Qualquer um que fundou a igreja de cartório, qualquer um que fundou a igreja da Receita Federal, eu respeito perante a lei dos homens, porque é justo e faz parte da lei, é legal. Agora, perante o Messias, para mim não tem validade, porque quem fundou a igreja foi ele é o pastor, e as ovelhas devem conhecer a voz dele. Os outros não são pastores, só são a efeito de lei e justiça, mas não para o Messias, porque para ele só há um pastor que é ele próprio. Foi o que ele que disse. Eu só estou repetindo, Evê. Ok. Então, concorda, pastor? Não, porque Paulo, quando ele fala... A não ser que o Rubens ele desconsidere as epístolas de Paulo, né? Se o Rubens desconsidera... Perante o Messias, consideraria. Não entendi. Perante o que o Messias ensinou, se tiver o contrário, eu desconsidero. Não, mas está a favor. Então, porque não existe incoerência naquilo que Paulo falou e naquilo que Jesus falou. Aquilo que parece ser
antagônico, aquilo que parece ser contrário, basta uma leitura mais precisa que você percebe que não. Então, assim, esta fala, se nós desconsiderarmos as epístolas de Paulo, se nós desconsiderarmos as epístolas universais, ótimo, faz sentido o que o Rubens está dizendo. Agora, se eu faço uma leitura da Bíblia, lendo aquilo que foi ensinado, sobretudo por Paulo, o que o Rubens está dizendo é totalmente um equívoco, com todo respeito, totalmente um equívoco, porque lá fala dos diáconos, lá fala de Paulo, por exemplo, colocando Tito em Creta, lá fala de Paulo colocando Tito em Creta para pastorear lá em Creta, lá fala de Timóteo e diversos outros textos, inúmeros outros textos, onde mostra exatamente, eu não vejo uma hierarquia nesse sentido piramidal, como o Rubens mesmo colocou, mas é muito fácil perceber, Rubens, com todo respeito, a manifestação de Jesus na igreja, ele colocando a igreja como de fato um instrumento, não de salvação, porque eu entendo quando o Rubens fala que existem pastores que levantam essa bandeira, né? Que se você não faz parte da minha igreja, se você não faz parte dessa congregação, você está fora do plano de salvação. Nisso eu não acredito, porque de fato a salvação ela é por meio do Senhor Jesus e unicamente, não é por meio de igreja, mas a igreja ela faz parte sim desse plano. A igreja sim, ela é usada como instrumento de Deus para promover salvação, libertação, para trazer as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Aí, Rubens. Eu concordo, Evê, a igreja, só que a igreja não são instituições religiosas, essa é a confusão que se faz. Quando se fala de igreja em termos de instituições religiosas, há de se perceber que ela nasce depois de Constantino. Antes de Constantino não tinha essa formação. Então, quando você que está assistindo o programa ouvir falar de igreja, saiba dividir as coisas. A igreja institucional, ela existe, ela é legítima, e eu não falo contra ela. Ela é regulada pelo governo brasileiro e de outros países. Mas essa não é a essência do que o Messias ensinou. Quando Paulo falava de igreja, ele falava de pessoas, tanto que diácono é só uma palavra que não foi traduzida, ele colocou como ajudante. Olha como perde a magia da mentira. É ajudante, o presbítero é um cara idoso, um cara mais antigo, entende? E aí vai, esses termos que ficaram teocráticos, por exemplo, o presbítero o que é? É um termo teocrático de igreja. Não, é apenas um administrador, entende? É um ancião, é um cara com mais experiência. Mas só que vira uma magia quando se fala, porque ele instituiu os diáconos. A pessoa olha, tem diácono na igreja evangélica, então fechou, a igreja evangélica não é. Não existia igreja evangélica na época dos discípulos. Paulo não criou denominações evangélicas, como se demonstra hoje, Evê. Eles não faziam as liturgias que se fazem hoje. Nem púlpito existia. O púlpito é novo da igreja evangélica. O púlpito não é tão antigo assim, não. Então, tudo isso que caracteriza hoje a igreja evangélica, da forma em geral, veio da católica. Essa é a verdade. E a católica tirou de trás da orelha. Isso não tem a ver com o que os discípulos ensinaram. Os discípulos nunca fizeram uma missa, Evê. Só que tudo que tem na católica, o protestantismo copiou, tipo um avatar, colocou um correspondente, tá certo? Só com outro nome, mas com as mesmas funções, tá certo? Da liturgia católica saiu a liturgia evangélica, isso é fato. Mas essas liturgias não têm a ver com os apóstolos, eles não faziam essas liturgias. O Messias nunca fez essa liturgia, nunca o Messias dirigiu um culto, nunca o Messias falou para se fazer uma missa, nunca ele ensinou como faria uma missa. Então, se fosse para ser assim, o Messias tinha ensinado. O que eu digo para as pessoas que estão assistindo, Evê, simplesmente é o seguinte: se não quiser ouvir nada, que ouça isso. Quem morreu por nós foi um só. Foi Jesus, chamado Jesus Cristo, que eu chamo de Messias. Só ele morreu. Ninguém mais morreu. Se as epístolas de Paulo falam coisa que é diferente do Messias, Paulo não morreu por mim. Eu sou fã do Paulo, de carteirinha. Para mim é o maior de todos. Fora o Messias, mas não morreu por mim, entende? João Batista é outro que eu admiro muito, mas não morreu por mim. E tem outros que eu desprezo, Davi, Salomão, esses caras só foram do mal, esses caras foram assassinos, cruéis, terríveis, sabe? Pessoas maldosas. O Davi chegou, Evê, não sei se você já leu, mas ele chegou a autorizar a execução dos filhos de Saul como sacrifício ao diabo.
Tá doido, cara? Eu vou ficar atrás de um cara desse que queria pegar a mulher de todo mundo? Eu tenho a minha aqui que eu prezo, tá maluco? Agora foi fundo. E aí? A gente ludicamente, né, a gente vê até nos filmes de Hollywood, né, ou nos filmes, nas produções italianas, sempre também um certo enaltecimento a Davi, por exemplo, né. O Rubens pega por esse lado e coloca dessa forma. A gente fica confuso quando ouve isso também. Mas quero te ouvir, pastor. Se nós formos pegar dos exemplos dos homens que a Bíblia relata, de fato, todos eles tiveram as suas incoerências, os seus erros, os seus defeitos, e eu acho que ninguém que estuda a Bíblia faz uma defesa dizendo que não, eles eram perfeitos em tudo que eles faziam. Não, ninguém faz isso. O que o Rubens também colocou acerca do culto ou acerca da missa, de fato, isso não existe, a maneira que nós conduzimos um culto, se nós formos olhar biblicamente, não existe um respaldo para se ter da forma como nós institucionalizamos, né? Não existe, de fato, esse molde. Mas, apesar disso, Rubens e todos que estão assistindo a gente, qual que é o problema que existe nisso? Qual que é o problema de eu ter um púlpito? Ou qual é o problema de eu fazer um louvor antes de eu trazer minha palavra? Eu não posso colocar isso, Rubens, do meu ponto de vista, como uma regra, como um modelo que Deus só vai se manifestar se for feito assim, daí eu estou sendo incoerente, mas problema não existe. Problema não existe. De na missa o padre usar aquela estola, aquela roupa, e ele se enxerga como prestando culto a Deus daquela maneira, ou eu na minha igreja, com meu violão fazendo um louvor, antes de trazer uma palavra. Qual que é o problema que tem nisso, Rubens? Eu não vejo problema. Eu acho que isso se torna um problema a partir do momento que eu digo que para você ser salvo, você tem que fazer do meu jeito, do jeito que eu leio a Bíblia, do jeito que eu acredito. Daí eu vejo problema. Mas problema de se fazer um culto como nós fazemos hoje, não vejo problema algum. E no caso do dízimo, pastor, objetivamente, só acha ele necessário e ele compreende 10% do que se ganha? Eu gosto muito de falar sobre dízimo. Eu gosto de falar e de explicar, porque eu vejo muitos pastores pecando nesse sentido. Muitos pastores fazendo uma leitura equivocada, sobretudo se baseando no Antigo Testamento, para se fazer com que as pessoas entendam algo que foi deixado para os judeus. Eu entendo que tanto a oferta como os dízimos, isso faz parte da cultura que os judeus sempre entenderam, dos seus cultos, da forma que eles deveriam ali manter aquela tribo, a tribo de Levi, aquelas contribuições que ajudavam a manter as famílias pobres, ou as pessoas necessitadas. Então eu acredito que hoje, na nossa atualidade, para um pastor falar acerca de dízimo e oferta, ele precisa ser coerente. Qual que é o propósito desse dízimo e oferta dentro da sua comunidade? Eu falo isso com muita tranquilidade. Por que eu gosto de falar sobre este assunto? Porque nós fazemos sexta-feira, nós alimentamos centenas de pessoas em situação de rua. Sim. Às terças-feiras nós ajudamos dezenas de famílias da Vila Brasilândia, aqui de São Paulo. Nós ajudamos crianças que estão na África, ou seja, nós compreendemos que tanto o dízimo como oferta, dentro da nossa comunidade, ele é aplicado para isso, para alcançar pessoas órfãs, para alcançar pessoas que têm problemas com dependência química. Então, é tranquilo para eu falar sobre este assunto. Não acredito na barganha que muitos pastores fazem. Você vai colocar aqui na caixinha X e Deus vai te dar muito mais do que isso. Essa troca eu não acredito, mas eu acho que sim. A igreja, as pessoas que participam, elas devem ter esse coração para abençoar e para ajudar, para que as pessoas mais necessitadas, sejam atendidas através dessas ofertas. Então, eu penso assim, eu acho que o pedir a oferta, Rubens, não compreende
na verdade, algo ruim ou algo como se soasse como uma troca, porque há necessidade de se sobreviver, né? Então, de se pagar as contas, de fazer. Então, de alguma forma, esse dinheiro tem que vir, né? Eu não sei, eu vejo dessa forma. O que você acha, abrindo um pequeno parênteses aqui, pastor, daquela lei que não está aprovada, né? Mas que ainda aquele político em São Paulo insiste em fazer que seria... Nem todo mundo teria o direito de dar a comida na rua. O que você acha disso? Rubinho Nunes foi o vereador Sim. que trouxe esse projeto, né? Esse projeto não avançou, porque houve um clamor popular, e eu achei totalmente incoerente, ver. Eu estou nessa realidade de trabalhar com pessoas em situação de rua. Por isso que eu estou te perguntando. Há praticamente 20 anos eu faço isso, né? São 18 anos que eu estou nas ruas. E ele coloca algo que é impossível de ser praticado. As pessoas, para você fazer um trabalho como esse, as pessoas têm que serem cadastradas, essas pessoas precisam ser catalogadas, digamos assim, né? As pessoas que estão nas ruas. Eu preciso levar uma estrutura de uma tenda com mesas e cadeiras, com talheres, com guardanapo, com copo, com todos esses descartáveis. Eu preciso ter um corpo, uma estrutura de voluntários, todos eles cadastrados. Ou seja, é impossível eu ter esse cadastro de quem vai fazer e o cadastro de quem vai receber a doação. Então fica inviável, né? Como que eu levo uma tenda para o centro da cidade de São Paulo para fazer esse projeto? Então seria, de forma logística, impossível de ser feito, e essas pessoas ficariam sem ser assistidas. Esse é um problema muito grave. Então eu vejo como equívoco. O próprio vereador voltou atrás, né? Disse que ele se equivocou na fala. Porque ele teve muita pressão. Ele percebeu, né, que isso traria Foi muita pressão. Um sério problema para ele. E o próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que esse projeto não avançaria, que quando chegasse na mesa dele, ele iria barrar. Sim, até porque Ricardo também é ligado a várias comunidades religiosas. Exatamente. Também que fazem esse trabalho. E é o meu direito de ir na rua também e poder tentar ajudar, poder fazer alguma coisa, né? Aliás, numa terra onde os cidadãos não se ajudam, não se respeitam, nós vivemos num país cristão, laico, né? Mas com a raiz cristã. Sim. E que
É isso aí, EV Sobral, sou eu aqui hoje. Em algumas ocasiões, pelo que o Rubens colocou, Sobral, meu querido. E aí, Alex Rangel, como vai? Muito bem, e você como está? Ça va? Très bien. Da iniquidade ou da impiedade, qualquer coisa que você vai fazer e não fica nessa peneira, passou, não é pecado, não é errado. É por isso que eu defendo os homossexuais. O que eles fazem entre um e outro, em comum acordo, não para prejudicar ninguém, não é pecado, porque não é iniquidade, não é impiedade. Então, dessa forma, quando você começa a entender a Escritura, você percebe que você não precisa de um tutor quanto às coisas espirituais, porque você passa por essa peneira. Estou pecando contra Deus? Eu não faço. Ou faço e peco deliberadamente. Estou fazendo contra o próximo, eu não peco ou peco deliberadamente. Mas eu sei o que é pecado, eu aprendo o que é pecado. Se aprender o que é pecado, não precisa aprender mais nada, porque peca se quiser. Mas se não aprender o que é pecado, vai ficar fazendo um monte de coisas que um pastor ou outro manda, de acordo com a sua ideia, com a sua cabeça, e que não vai levar a lugar nenhum. Quando você falou, EV, sobre a questão de doação, relógio, você citou algumas coisas também, Escritura. Quando a Escritura fala disso, a palavra que está lá é assim: semeei e aos pobres, a minha justiça permanece. Semear é dar aos pobres, é fazer o que o pastor faz. O próprio Paulo fez uma coleta para enviar para Jerusalém, porque o pessoal de Jerusalém estava sendo perseguido pelos religiosos da época. Então ele achou necessário fazer uma coleta. Mas detalhe, Paulo não precisou de nenhuma instituição religiosa para isso. E eu digo que o pastor Luciano e todo mundo, ou qualquer um, ninguém precisa. A instituição religiosa é legítima? Eu não falo contra ela. Ela é legítima. A lei ampara. Você pode representar Deus? Pode. Forma uma ata. Vai no cartório, registra, vai na Receita, tira o CNPJ. Você virou um representante de Deus do dia para a noite. É simples. A lei apoia. Eu não posso dizer contra. Tá certo. Tá certo? Agora, não precisa de uma instituição para fazer o bem para o próximo. Nós não aprendemos isso na Bíblia, com ninguém. Quanto mais com Jesus. Vá, monte uma instituição e agora, em nome da instituição, você pede dinheiro e ajuda os outros. Eu nunca vi essa fórmula, nem esse método, nem essa matemática e nem essa receita. O que eu vi o Messias falando é: ide,
Fazei discípulos, tá certo? Fazei o bem a cada um ao seu próximo. Nisso resume-se toda a lei: amará o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu próximo, mente, porque Deus é amor. É o tempo todo, a epístola de João, tanto a primeira como a segunda, só fala disso. Para quem que está vendo o programa e quer aprender mais sobre o que o Messias ensinou, leia as 2 epístolas de João. Não é exatamente o Evangelho, pode ler também, mas eu digo as epístolas de João, porque ele ensina exatamente o que é a lei desde o princípio. Entende? A lei é essa: amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, não comete iniquidade. E se você ama o próximo como a si mesmo, você não comete impiedade. Pronto, passou no crivo. Não precisa cantar, quer cantar, canta, quer louvar, louva, mas não precisa. Eu cheguei a ouvir, ver o absurdo de que Davi dançou, por isso nós devemos dançar. Eu ouvi isso na igreja. Tem até uma música, dançar como Davi dançou. Peraí, Davi dançou perante a arca. Eu canto como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Mas Davi dançou. Vai se juntar Davi lá naquele lugar quentinho depois, onde Davi, não sei, eu não vou julgar que ele esteja lá, mas pelo que ele fez, mandou matar Adonias, filho dele, arrumou a novinha para dormir com ele quando ele era velho. Andou fazendo tanta coisa errada, chefiou uma quadrilha de muitos bandidos. O que você diria de um bandido? Agora, o que você diria de um chefe de bandido? Ele é melhor que os bandidos ou pior? Davi era chefe de bandidos, pessoas renegadas. A igreja chama de valentes de Davi. O que é isso? Agora você foi preconceituoso. De Davi. Você foi preconceituoso. Não, olha aqui, ele morou na casa Rubens do rei não gosta de Davi, não. O Rubens não gosta de Davi, não. Ele morou na casa do rei Aquis. E o rei Aquis perguntava: meu filho Davi, de onde você veio hoje? Davi dizia: eu vim da tribo tal, matei fulano, beltrano, ciclano, exterminei todo mundo. E aí o rei Aquis todos os dias perguntava a Davi. Isso aconteceu durante todo o tempo que Davi morou na casa do rei Aquis. Está escrito assim, Você quer fazer só uma pequena tréplica? A gente vai para o intervalo. Você vai responder no próximo bloco. Certo. Mas eu sei que ele agora foi muito incisivo. Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que o Rubens não gosta de Davi. Né? Você acha? Ele morou por mim? Porque... Eu gosto do Hitler. Gosta do Júlio César, Hitler, Gengis Khan? Eu não gosto. Que horror. Mas assim, quando o Rubens fala acerca da instituição... Eu vejo, por exemplo, Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipos, ele vai falar exatamente isso, que aquela igreja, ela contribuiu para que ele pudesse ajudar. Eu hoje, eu com o meu CPF, digamos assim, eu não tenho a força para fazer um trabalho que eu consigo fazer com o CNPJ, digamos assim. Com a instituição, com as pessoas junto comigo, a gente consegue fazer um trabalho maravilhoso. Um trabalho para abençoar vidas. Eu sozinho não conseguiria, Rubens. Então, a instituição, ela dá essa força para que nós possamos alcançar pessoas que eu sozinho não alcançaria. É legítimo, pode fazer, ninguém está falando contra, não. É legítimo. O reino de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, eu canto. E eu danço como o rei Davi, eu danço. E aí a gente vai estar ouvindo mais pessoas a respeito disso e dessa retórica. Eu deixo as perguntas no ar a você com as igrejas contemporâneas. Dessas denominações que apareceram no século passado, no século XX, que ainda está vivo, ainda bastante intenso entre nós, porque todos nós aqui nascemos no século XX, no século passado, né? E ainda, pegando do final do século XIX, essas denominações, Rubens, você acha que elas então estão mais afastadas ainda? Qual delas você considera a mais, a mais fora da casinha, né? A que mais se distancia dos preceitos e conceitos de Jesus? Seria qual? O salão das testemunhas de Jeová? A congregação? Seria os mormons, os santos dos últimos dias? E, aliás, inclusive, tem vamos ter aqui, o James vai estar aqui no segundo bloco, e disse que vai contrapor a você, inclusive, sobre os mormons, né? E porque eu quero também ouvir a opinião aqui do pastor. Com relação sobre se doar... E na rua tem aqui os mal intencionados que estão falando, inclusive aquela moça, né,
que foi até indiciada e processada, que ela foi lá ajudar um mendigo lá na rua, né? Eita. E deu até demais. Uma doação maior da parte dela, né? Mas aí, gente, aí não misturem as coisas, né? A gente não pode generalizar, problemas até que podem ser de ordem mental ou espiritual, né, pastor? É psiquiátrico, né? sei lá. Psiquiátrico, a gente vai aí se estender Até o que foi muito, alegado, né? ampliar muito. Diga, Rubens. Ela viu no filme O Império dos Sentidos e aí foi fazer o mesmo. Gente, olha, eu quero deixar aqui também para vocês a informação que nós vamos estar no segundo bloco também, discorrendo um pouquinho, ouvindo a opinião dos nossos convidados a respeito da Santa Ceia nas Olimpíadas e da abertura das Olimpíadas em si, né? Não vou deixar passar isso porque todos mandaram para nós, até foram deixando lá, mas não deixem de tocar nesse assunto. O que o pastor Luciano pensa disso? O que os nossos convidados que estarão no segundo bloco pensam disso? O que a Márcia Ritt, nossa correspondente internacional, que vai estar hoje no programa, né? Não estava presente, mas hoje ela falou: Rubens, me aguarde, estarei aí no segundo bloco, né? O James Ludwig, que eu já disse também a vocês, nossos demais convidados, né? Eu quero ir para o intervalo, para esse momento que eu achei um dos momentos, eu como artista, e um dos momentos mais emocionantes que eu acho que eu vivenciei com relação à arte e à música, que foi Celine Dion na Torre Eiffel, cantando para o planeta, essa música que foi imortalizada por uma declaração de amor dela, que é considerada uma das maiores cantoras de todos os tempos, Edith Piaf. Essa música foi cantada também no Brasil e gravada por grandes personalidades e grandes